Oi pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo no canal. Esse é o último vídeo do ano de 2021. Em meio a essa correria de final de ano, eu voltei de licença paternidade recentemente a trabalhar. O Cauã voltou à aula presencial também, mas já entrou de férias. Então tá sendo loucura esse final de ano, mas eu falei, não, vou gravar o último vídeo lá para deixar um gostinho de quero mais para 2022. No final do último vídeo que eu postei aqui, como eu encontrei o Cauã através da busca ativa, né, num projeto chamado Busca Ser, que ele é um projeto ativo ainda, ele funciona. Recentemente até mandei o link para um casal que estava querendo saber como funcionava a questão da busca ativa, como que eu fiz para encontrar. Então, no meu último vídeo lá na descrição, na descrição do vídeo tem o link lá do projeto. Se vocês tiverem interesse em busca ativa, né, crianças maiores ou pertencentes a grupo de irmãos, tem lá as crianças que estão disponíveis para a adoção também. Bom, gente, então a partir do momento que eu encontrei o Cauã, né, entrei em contato com eles, a moça do abrigo, a psicóloga, na verdade, ela entrou em contato comigo, falou, Washington, você está interessado, né, numa criança que está institucionalizada aqui? Eu falei, isso, você quer conhecer ele, como funciona, né? Me conta mais um pouco sobre você. Aí ela me chamou no WhatsApp, né, quando eu entrei em contato falando, eu passei meus dados, meu e-mail, meu telefone e tudo. E ela me chamou no WhatsApp e falou, manda áudio, porque como é muito longo, né, o áudio fica melhor para me ouvir. Aí eu peguei e mandei o áudio para ela, explicando toda a minha vida, né, o que que me levou a estar ali adotando, como que era meu dia a dia, enfim, por que que eu queria muito ser pai naquele momento, né, e relatei tudo da minha vida, tudo, aonde que eu vivia, né, se eu morava sozinho ou não, se a casa que eu vivia comportava receber uma criança. Eu relatei também para ela como que seria, como minha vida mudaria, né? Como eu receberia aquela criança, como seria o meu dia a dia com aquela criança também, né? Mostrando para ela que eu estava preparado para aquele momento. Aí eu mandei vários áudios de longos minutos também, né? Eu tenho essa conversa arquivada até hoje no meu WhatsApp. E depois disso, ela também mandou um áudio para mim explicando toda a história do Cauã, né? Só primeiramente, confirmando para vocês, eu, antes de ter o contato com ele, né, por videochamada, primeiro contato com ele, antes disso eu recebi uma foto dele por e-mail e depois ela me contou a história dele, para aí sim eu dar certeza que eu queria conhecer ele, justamente para não frustrar a criança, né, falar assim, tem um pretendente querendo te conhecer aqui, né, mas vai que logo eu não gosto da história, enfim, é algo que eu vejo que não vai bater e tudo, e a criança fica com aquela esperança de ter encontrado o pai, ou a mãe, ou a família, né? E mais uma vez não conseguir. Então, antes de eles têm bastante cuidado, né? Eles prezam muito pela segurança e pelo emocional daquela criança. Eu achei isso bem interessante também, né? Apesar de logo a gente quer conhecer, quer conversar e tudo, o passo a passo eu acho bem respeitoso em relação à criança, principalmente, né? Então ela foi contar a história de vida dele para mim, por que que ele foi institucionalizado, como ele foi, aí eles falam o que que levou aquela criança a estar ali, né, se aquela criança já havia sido adotada por outras famílias ou não, se pertence a grupos de irmãos, e você também tem a liberdade de perguntar tudo o que você quer, né? Ela falou muito também para mim como que o Cauã ele era lá no abrigo, o comportamento dele, o dia a dia, se ele era uma criança agitada, se ele era mais calmo, se ele se relacionava bem com outras crianças, se ele era briguento, se ele era bagunceiro, se ele era educado, né? E relatou tudo para mim. As dúvidas que eu tive sobre ele, ela acabou esclarecendo para mim. Aí a gente fala, não, tá ok, eu quero conhecer ele e tudo. Ela falou, Washington, então eu vou marcar com ele aqui, vou conversar com ele também, né, para ver se ele tem interesse em conhecer você, né? Porque o Cauã, na época, ele estava com 11 anos, então ele já tinha o poder de escolher, né, se ele queria conhecer ou não. Justamente porque era uma adoção interestadual, uma adoção tardia. Eu sempre falo isso, né? Porque a minha adoção pro Cauã foi totalmente fora do convencional, né? Além de ser uma adoção de estados mais de 1.500 quilômetros de distância, né? É bem longe. Foi uma adoção solo, né? Ele teria que mudar de estado, uma outra cultura, né? Então eu relatou tudo para ele isso, para saber se ele queria realmente me conhecer. E ela falou que ele topou me conhecer e tudo. E ele contando a versão pra mim, né, como que eles conversaram com ele, né? Falar, tem um pretendente querendo te conhecer e tudo, só que ele mora em outro estado, né, e é só pai e tudo. Você tem interesse em conhecer? Aí ele falou, eu tenho interesse em conhecer sim, né? Rapidamente ele respondeu que teria interesse em conhecer. E ela me retornou com a resposta positiva dele. Eu fiquei super feliz, super animado. Falei, nossa senhora, que ansiedade, né? E ela marcou para o dia 1º de abril. A gente está fazendo a primeira videochamada, né? Como a gente estava no ápice da pandemia, não teria como eu visitar, ir até lá
para fazer essa aproximação presencial. Geralmente essa aproximação ela é presencial, mas com a pandemia, nessa questão da tecnologia, muitos abrigos, né, têm usado a tecnologia ao nosso favor, que é fazer essa aproximação online e depois sim fazer a presencial, né, que a presencial você tem que ficar aí no abrigo por vários dias, né, aí depois a criança começa a vir na sua casa por um período, depois retorna para o abrigo para dormir, depois sim ela vem e dorme, enfim, tem todo um passo a passo aí de aproximação, né, do estágio de convivência, na verdade, com a criança. E nisso, de 1º de abril, eu lembro até hoje, abriu a câmera assim, aí foi logo só eu e ele, né, ela ligou a câmera e deixou a gente livre. E ela não deu nenhuma restrição para mim, ela falou assim, não, você não falou assim, isso você pode falar, isso você não pode falar. E eu, um dia antes, eu falei, nossa, o que eu vou conversar com ele, né, será que eu vou ter assunto? E eu comecei a notar algumas coisas, como filmes, comidas preferidas, desenhos, é, eu falar sobre a minha cidade, que ele não conhecia, né? Enfim, sobre a família também. E o primeiro contato com ele, quando logo abriu a câmera assim, né? Eu vi aquele rostinho dele meio tímido assim, olhando. Ele, oi, tudo jóia? Eu falei, oi. Eu até tinha gravado algumas conversas minhas pra ele, que eu gravei a câmera, só que como eu troquei de celular, acabei perdendo muita coisa, né? Então eu tinha alguns vídeos gravados aqui de conversas nossas, mas infelizmente eu perdi, senão eu poderia até estar compartilhando com vocês aqui. Aí nisso a gente começou a conversar e tudo, né? Ele foi muito. Sempre ele me respondeu todas as perguntas, né? No começo ele não perguntava nada. Eu perguntava e ele respondia, né? Era sempre assim a nossa conversa, eu perguntando e ele respondendo. E eu tentando extrair o máximo dele que ele se desse abertura, né? Que ele se. Como é que eu vou dizer? Que ele interagisse mais. Mas eu falei assim, não, vou perguntando e ele vai respondendo, já é alguma coisa, né? Já vou conhecendo ele um pouco mais e tudo. E nisso foram assim, os primeiros dias de contato, foi esse, eu perguntando e ele respondendo somente, né? Mas depois ele foi se soltando, ele contava histórias que acontecia lá no lar, quando ele brincava, acontecia alguma história engraçada, ele contava pra mim. E a gente foi se conhecendo cada vez mais, né? E eu comecei a conversar com ele de segunda a sexta-feira, 1 hora por dia. Então eu tirava 1 hora do meu dia para conversar com ele. E no segundo mês, eu já estava doido querendo ir lá, né? Só que a gente ainda não tinha autorização da juíza para mim poder ir lá, porque justamente a pandemia ainda estava acontecendo, o caso de número de mortes estava aumentando bastante, e não tinha vacina, não tinha nada, né? Foi ano passado isso, 2020. E ela pegou e segundo mês ela falou, Washington, então nós vamos agora dar um espaço, vai ser segunda, quarta e sexta que você vai conversar com ele durante 1 hora. Eu falei, nossa, vou ver ele só 3 vezes na semana e 1 hora por dia, né? Só que a hora passava muito rápido, gente. Assim, a gente tinha muita intimidade, então a gente contava o que acontecia de um dia para o outro, mas quando a gente via tinha acabado já, aí tinha que desligar. E ia batendo aquela saudade, né? De querer ver todo dia, de poder conversar, de preocupação, de querer estar junto, né? A gente ficava muito naquela expectativa, quando será que a gente vai encontrar, né? Essa pandemia tem que acabar logo pra gente poder se ver e tudo. E ficava fazendo planos pro futuro também, nós dois juntos, né? Aí no terceiro mês, eu mandei pedir uma solicitação, né? Já tinha testes de Covid também disponíveis, né? Que a gente podia fazer. Eu fui falando, mandei um e-mail pro abrigo solicitando a minha ida até lá e falei que eu estava disposto a fazer o teste do Covid, né? Mediante a negativo, se eu poderia ir lá. Aí a juíza autorizou a minha ida lá. Eu peguei e falei, bom, eu vou fazer esse teste, né? Me programei. Antes disso, é bom também frisar que você, pretendente à adoção, desde o momento que você pretende adotar, é válido também você começar a guardar um dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente tem gastos com passagem, com alimentação, né? Com montar o quarto da criança, comprar roupas e tudo. Então, desde o momento que você iniciou o processo, eu aconselho vocês a guardando todo mês, né? Porque você vai gastar dinheiro, né? Para você não ter um gasto de imediato sem se preparar. E eu já fazia isso há um bom tempo, né? Eu já guardava já, enfim. E nesse processo, nesses 3 meses que eu comecei a fazer chamada de vídeo com ele também, eu comecei já a comprar a cama dele, comprar uma cômoda. Eu comecei meio que montar o quarto dele também, né? Porque a ansiedade era tão grande, eu tinha tanta certeza que era ele, né? Que eu falei, não, vou montar o quarto de uma vez, né? Pra ficar tudo certinho, porque se ele vier comigo, já tá tudo pronto aqui já. E isso também acabava que diminuía um pouco a minha ansiedade, né? Que o processo de adoção em si me gerou muita ansiedade, né? Então, como eu fui montando o quarto dele certinho e tudo, eu fui meio falando, não, tá chegando o momento, tá preparado e tudo. Em algumas chamadas eu cheguei a mostrar a casa para ele, peguei o celular, saí andando, mostrando todos os cômodos na casa dele, né? Eu até lembro que ele falou na época,
Nossa, você tem duas televisão. Ele ficou bem impressionado, assim, sabe? É, Enfim, tem várias coisas que aconteceu, mas o vídeo tá ficando longo. Então, eu pedi autorização da juíza para mim lá, fiz o teste Covid, deu negativo, e ela autorizou. Aí, em menos de 10 dias, eu comprei somente a passagem de ida. Ela falou comigo: Washington, pode ser que você já volte com ele, mas não é certeza. Eu falei: bom, entre eu ficar indo e voltando todas as vezes para ter esse contato com ele presencial, eu prefiro ir somente com a passagem da ida. Como a gente estava em pandemia, eu estava trabalhando no home office, não fazia diferença, né, da onde que eu estava. Então, eu fui com o meu computador, continuei trabalhando normalmente e falei: bom, eu vou somente com a passagem da ida, que eu prefiro ir, ficar lá durante algum tempo. E se der certo ele voltar comigo, é melhor do que eu ficar indo e voltando, porque além de eu fazer um voo para Porto Alegre, eu tinha que pegar mais não sei quantas horas de ônibus, né, para até a cidade quando ele estava. Então, assim, eu demoraria quase que o dia inteiro viajando para conseguir chegar lá. E para mim fazer isso várias vezes não ficaria viável e financeiramente também eu gastaria muito mais, né? Então, eu combinei com o hotel, expliquei toda a situação para a dona, falei: ó, eu tô indo para conhecer uma criança, será que você não consegue me dar um desconto? Ela acabou dando desconto, né? E eu fiz uma reserva de 10 dias. Falei: bom, vou ficar 10 dias para ver se eu consigo, né, resolver essa questão. E eu fui, gente, assim, na cara e na coragem, falei com meus familiares que eu estava indo viajar, né, e tudo. E passei horas viajando também para chegar até lá. E eu não falei com ele. A gente combinou que eu não iria contar para ele que eu estava indo, né? Eu até falei com ele nas videochamadas, falei: ó, o dia que você for me conhecer pessoalmente, você não vai saber. Eu vou chegar aí de sopetão, né? Você não vai saber, vai ser surpresa. Você prefere que seja surpresa ou prefere ficar sabendo? Ele falou: eu prefiro que seja surpresa para mim não ficar ansioso. Eu falei: não, então vai ser assim. E dito e feito, né? A gente programou tudo direitinho, ele não sabia, né? Eu fui no dia que a gente não teria chamada de vídeo. E, gente, o vídeo de eu conhecendo ele pessoalmente é o primeiro vídeo aqui do canal. Então vocês vão lá, vocês conseguem ver lá o dia que eu encontrei o Cauã, como que foi todos os preparativos, né, para esse encontro. É um vídeo bem emocionante, toda vez que eu vejo ele eu me emociono. E o vídeo tá longo novamente, mas assim, essa parte da aproximação por vídeo chamada, eu acho que favoreceu muito a gente. A gente pulou várias etapas, né? Porque a gente se conheceu muito durante esses 3 meses de vídeo chamada. Eu acho que a gente utilizou a tecnologia do nosso favor também. E lá no abrigo, foi a primeira vez que eles tinham feito essa aproximação por vídeo chamada. As aproximações anteriores eram todas presencial, né? Então eu falo que até nisso a gente conseguiu. Foi uma coisa assim que Deus colocou a mão para que as coisas fluíssem também e não desse errado. Mas aí, gente, eu desejo a todos vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Ano que vem eu continuo contando essas histórias para vocês, né? Espero que vocês que estão aí nessa luta, nessa caminhada, nessa jornada, consigam realizar seus sonhos, não desistam. A gente sabe que em algumas cidades, em alguns casos, tem demorado, tem travado mais, mas não desistam, vão atrás, liguem, vai lá pessoalmente, perguntem, questionem, entendeu? Porque assim, a gente está aqui de coração aberto para se tornar pai, se tornar mãe, né? E esse Brasil, infelizmente, muitas coisas são lentas, né? Mas não desistam dos sonhos de vocês. Eu falo sempre com as pessoas que me procuram no direct, né? Mandam mensagem para mim. Para pensar que seu filho já pode estar lá no abrigo, esperando vocês, né, tomar essa iniciativa de iniciar o processo de habilitação, buscá-lo, de poder encontrá-lo, né? E serem felizes. Então é isso, muito obrigado a todos. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais também, deixar comentário aqui, curtam bastante. Espero que vocês estejam gostando dessa história que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.